Olá, meninos! Olá, meninas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, senhores mediadores. Hoje aqui numa aula de Sociologia com a minha amiga, parceira de muito tempo, Miriam Fonseca. Fala, Miriam! Oi, César! Oi, meninos! Oi, meninas! Fala, meu povo! Sejam todos e todas muito bem-vindos para essa aula de Sociologia. Eu aqui matando a saudade desse encontro com meu amigo, com meu irmão César Mustafa. A gente precisa da participação de vocês nessa aula, não é isso, César? Isso, essa aula é uma aula especial, porque é uma aula interdisciplinar. A gente vai ter alguns convidados maravilhosos aqui e a gente precisa da participação de vocês. Eu vou correndo ali para um momento de exposição para a gente começar essa aula, começar muito bem. Vamos lá? Agradecer a participação de vocês, que eu sei que vai ser efetiva nessa aula. E eu não vou perder a tradição. Primeiro eu vou apresentar aqui os slides padrão, né? Vamos lá para os slides padrão aqui para eu apresentar aqui a nossa equipe. A aula interdisciplinar, o professor Márcio Doria é o nosso coordenador. E a nossa equipe de Sociologia é composta pela professora Dilma Rodrigues, eu, professor César Mustafa, a professora Gracione Batista, a professora Maria Aparecida Ramos, a professora Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, eu, professor César Mustafa, na assistência a professora Miriam Fonseca. O tema da nossa aula de hoje, aula 3, tradições populares, o retrato da Bahia. Olha aí, deixar um pouquinho para que vocês copiem aí, tradições populares, o retrato da Bahia. É uma aula interdisciplinar, uma aula que eu tenho convidados aqui especiais. Eu tenho aí a imagem de uma marujada, né? Então, muito bacana aí, uma tradição que pode ser uma tradição aí da sua localidade, né? Pronto, eu acho que vocês já copiaram, a professora já colocou no chat. Aula 3, tradições populares, o retrato da Bahia. Objetivo da aula: utilizar conhecimentos acerca da memória e patrimônio sociocultural para manter e resgatar saberes e manifestações populares nos diferentes espaços de vivência. E volta para mim aqui, diretor. Bom, para eu não perder a tradição, já que essa aula é uma aula que a gente fala em tradição, eu não perder a tradição das aulas do terceiro ano de Sociologia, a gente sempre começa com música, né? A gente sempre começa de uma forma animada, de uma forma bacana, e a gente vai fazer isso hoje também, tá bom? Então eu vou botar aqui no slide da música, depois eu vou soltar a música para vocês. Velho é conservada na alma do povo. A tradição desse meu fole velho é conservada. Chegue-se, aconchegue, menina, chegue, meu bem. Você chegue aqui pertinho de mim e teu calor me faz bem. No arrasta pé que pode, mulher, que mexe furor, que faz seu pó descer pelo pé. Molha, meu amor, faz a palhoça, pega fogo, incendia coração. Corpo colado ao outro, tremendo de emoção. Vai se juntando todo esse chão, deixa a solidão, deixa as palmas de mão bater, deixa as zabumba trazer nitidão. Pra ver o dia clarear, fazenda sanfona gemer, pro meu povo celebrar, adoçar o viver. E possa ser o dia mais bonito que já se viu, por tudo que se floriu, por tudo que se sentiu, felicidade explodiu, todo o sertão se puliu, todos souberam que foi no Brasil que isso surgiu. Tipo rap com baião, tipo canção com batidão, tipo rapadura e velho zagão, a melhor dupla do sertão. Que faz poeira subir no terreiro, levanta defunto no meio do tumulto, mas chique é o Chico Matuto, todo mundo junto no rala-bucho, que é o que mais presta na batida das panelas. João mais alegre da festa, que convidou Januário junto com Zé Macaxeira, chamou Heleno Ramalho, não deixa apagar a fogueira. Falei com a mulher inteira, tô chegando nas lavadeiras, trazendo a cantiga que mexe com essa caatinga inteira. Posso sentir teu calor, posso sentir teu amor, sinto teu cheiro de flor em cada sonho que dança nos braços da esperança. Canta criança, combate o Senhor. Trouxe a cantiga pra abraçar o amor popular, trouxe a cantiga pra beijar o amor popular, a cantoria despertar o amor popular, trouxe minha gente pra cantar o amor popular. Que tapioca, mucuzá, arrasta pé pra dançar, fogueteiro pra alegrar, um fole pra se tocar, tem gente ainda pra chegar, vestido pra se rodar, cabra reta pra cantar, faz a cunha flutuar.
popular. Os nomes se desinvestam quando se encontram, fazem ciranda, brincam de quadrilha. Histórias contam, é coisa linda de ver. O repentista, viola, o vaqueiro, boi, a gatinha. Dos mais antigos, a escola, Zé Neto no acordeon, Patativa do Assaré, Zé do Cerrado no som, embolando contra a maré. Teve embolada no inferno e a embolada no céu. Aplaudia a segunda, beleza pura é cordel. Pura beleza é frevo, é maracatu, capoeira. Tem jumenta lá, tem cachaça, tem de tudo na feira. Tem cabra embriagada que tem terreno no céu. Tem farinha e rapadura que é mais doce que mel. E sabe o que me faz feliz? Vou celebrar minha raiz, cantando na feira do livro do Chico de Assis, a transmitir meu calor, interpretando esse amor. Nessa saga toque Luiz Gonzaga, meu professor. Na casa do cantador, Zé Cardoso e Sebastião. Acendam o lambicão, arroche mais um baião. Arroche o shot, o machixe, o forró com no pé de serra. E meu amor popular, a brota dessa linda terra. Posso sentir teu calor, posso sentir teu amor. Sinto teu cheiro de fulor em cada sonho que dança nos braços da esperança. Cantar criança é com mais de um senhor. Nossa cantiga pra abraçar o amor popular. Nossa cantiga pra beijar o amor popular. Eu ia despertar o amor popular. Você minha gente pra cantar o amor popular. Eu vou pedir pro meu padim mandar uma chuva pra cá, pra essa lavoura crescer, manda a caruça florar. Se quando esse céu chorar, a terra se juntará. O gado vai engordar, as coisas vão melhorar. Bota a cangaia no burro, pendura tudo que der. Vou vender o que puder, seja o que Deus quiser. Sou lavrador, trabalhador, sou sonhador, cantador. Eu vim da seca da palhoça pra expressar meu amor. Pro volume pra escola que é preciso estudar. Lá pra cidade da pedra ele até pode se formar. É muito boa a leitura, transforma a criatura. Traz uma nova escritura, expande nossa cultura. Toda essa gente tem garra, tem esperança no peito. Tem tradições, tem talentos e merecem mais respeito. Merece oportunidade, pois capacidade tem. E é por isso que eu amo o Norte e Nordeste, o verdadeiro Meu bem. pai, vida fora, atravessamos duas gerações. As alegrias que sentimos juntos, somos parceiros das recordações. Pronto, beleza, gente. Aí, ó. Rapadura Chique Chique, o nome dessa banda. Olha que bacana. Rapadura Chique Chique. Esse Rapadura é uma banda de rap, né? Então, o próprio nome Rapadura tem ali o rap e trazendo o elemento Rapadura. Eu já tô aqui, tô numa ansiedade só para apresentar meus convidados para vocês, né? Eu hoje estou sendo agraciado, né? Eu tenho aqui comigo, abra aí a professora Patrícia de Geografia e a professora Margarete de Filosofia. Olha que beleza, olha que honra, sejam muito bem-vindas, meninas, à nossa aula, e é nossa mesmo. Eu quero que vocês participem o tempo que vocês quiserem, né? Quero aprender muito com vocês, sejam bem-vindas. Obrigada, né? Estamos aqui para dialogar e agradecer aí. Estou vendo que a turma está bem animada aí, né, César? E participem que a gente com as perguntas e as suas colocações. Então, estou aqui, passar a professora Patrícia aqui e falar um pouquinho com vocês. Sim, é um prazer também estar aqui com vocês, Margarete, César, também queridíssimo, e a queridíssima também ali, Miriam, que está ansiosa, queria estar aqui com a gente. Meu nome é Patrícia, professora de Geografia, e aproveitem que essa aula é para vocês. Tá? A participação é importante e interessante para vocês também redescobrirem aí, no seu espaço de vivência, a mensagem que nós vamos passar hoje, tá bom? É massa, na verdade, da gente começar pensando sobre essa música. Eu quero que também vocês sejam meus convidados e participem aí, dando as suas opiniões, fazendo seus questionamentos, né? Vocês são meus convidados de honra, né? Então, por isso, a gente quer muito que vocês participem também. E quando a gente ouve essa música, a gente ouve uma música, um rap, que é um estilo musical novo, recente, né? Mas que traz elementos aí da cultura baiana, muitos elementos dessa cultura baiana. Inclusive, como eu estava comentando, até o próprio nome, que traz o Rapadura, Chique Chique, né? Então, ele já se propõe a essa mistura, já se propõe a essa interação, né?
Vocês querem falar alguma coisa sobre a música? Eu achei interessante, através do rap, dessa batida assim, que a juventude, né, a garotada gosta, né, que o rap apresenta, de certa forma, reivindicações, manifestos. Mas eu vi dessa forma agora como uma homenagem. Ele fez um passeio sem desprezar nenhum espaço, sem nenhuma comunidade, nenhuma tradição. E podemos nos reconhecer. Acho que cada um ali nesse momento visualizou o seu espaço, olha, se identificou. E através também das imagens podemos perceber a questão das vestimentas, da culinária, das feiras. Então, assim, foi representando a diversidade através da música. Claro que tenha realmente uma música forte da tradição, a gente tem que respeitar. Mas através do rap, que é uma batida diferente, chamando a atenção dessa garotada aí, né? Nossos alunos que precisam realmente reativar isso aí, a questão dos nossos antepassados, né? Nossos avós, né? E que aí está trazendo para a gente de forma bem divertida e legal. Bacana, legal. Fala, Marcana. É interessante porque assim, a gente vê como o jovem músico, né, consegue trazer, através do seu sentimento, do ritmo que lhe pertence, do ritmo que ele valoriza, esse resgate. Porque o mais importante não é só manter a tradição, mas, sobretudo, como ela se mantém viva na mente das pessoas, seja na música, seja na poesia. E aí a gente vê que um jovem, um ritmo musical, né, que alguém assim, cadê o forró, né? Eu já ia te provocar, Margarete. Cadê o forró? Eu já ia te provocar. Vou aproveitar que você vai entrar nisso, eu vou fazer a provocação, porque aí você... Alguém, né, pode questionar assim, cadê o forró? Mas, assim, será que realmente, para valorizar, para manter a tradição, para despertar o sentimento para os valores de um povo, só realmente precisa manter aquele ritmo? Então, assim, esse é o questionamento que na sociedade atual a gente vê que essa música vai trazer justamente esse questionamento, que há várias formas de se manter a tradição hoje, e o rap aí foi uma boa iniciativa do pessoal aí. E não há uma desconfiguração, na verdade, do forró, porque ele se propõe um forró. Não há, Patrícia? Passa o microfone para a Patrícia. Eu vi ali uma forma de homenagem, porque a essência dele é o rap, é a melodia dele, é a batida da banda. Então, assim, de uma forma bastante inusitada, eles conseguiram, sim, demonstrar essa diversidade num contexto bastante amplo, né? Então eu achei assim muito interessante, de forma muito inteligente, com letras realmente assim, é muito rápido. Muitos alunos questionaram nas últimas aulas, pronto, tá muito rápido e tal, mas as imagens de estudo, os elementos foram fundamentais nesse processo. Então eu achei realmente inusitado, é desafiador, polêmico, claro que ninguém aceitasse, mas se você for analisar por uma forma de homenagem, porque a melodia, a batida deles é esse ritmo, né? Patrícia, será que nossos alunos acham a mesma coisa que a gente? Será que eles acharam que isso não ajuda a desconfigurar o forró? Ou uma forma de... Não sei, vamos ouvir a opinião deles, né? Vamos ver o que é que eles acham. Deixa eu ver aqui, eles falam, pessoal de Sussuarana, identidade do povo brasileiro. Deixa eu ver, que agora o chat saiu do lugar aqui, certo. A Malhada Parateca falou um rap mostrando e representando nossas festas populares. São José, o grupo de rap usa um exemplo de como se manifestar culturalmente, revelando as tradições. A aluna Lúcia Vila São José. Lúcia lá da Vila São José. Muito bem, galera. Podem mandar aí suas contribuições. E eu já vou começar aqui no slide, porque eu quero continuar provocando vocês. Hoje meu papel aqui é ficar provocando a discussão. Vou botar aqui no slide, diretor, para a gente provocar. E aí, como a gente está falando em cultura popular, sempre vem aquela ideia do folclore, né? E a dúvida, né? Se cultura popular e folclore tem o mesmo conceito. Será que tem o mesmo conceito? Me digam aí vocês, né? O que é que vocês acham? Cultura popular e folclore tem o mesmo conceito? A gente está falando da mesma coisa? Qual é a diferença, né? Mandem aí para a professora Miriam o que é que vocês acham, tá bom? Eu vou logo
botando algumas imagens aqui, enquanto que vocês comentam aí, né? Eu tenho aqui algumas imagens de cultura popular ou de folclore, e a gente pode chegar a uma conclusão aí, né? Eu tenho aqui a capoeira, jogo de capoeira aqui, bem provavelmente aqui no Farol da Barra, no pôr do sol, que lindo, ó. Eu tenho um maculelê sendo representado aqui. Eu tenho o samba de roda, né? As senhoras aqui todas paramentadas, eu não sei o nome desse instrumento, mas batendo aqui também, bem bacana. Eu tenho 2 representações do boi bumbá. É interessante o boi bumbá porque ele, no Brasil inteiro, existem vários boi bumbá, e às vezes eles têm configurações completamente diferentes, né, em várias partes do Brasil. Eu tenho as carrancas de São Francisco, né, que também são características só nossas aqui. Então tudo isso compõe, na verdade, um quadro da nossa cultura, né, da nossa cultura, e uma cultura popular, né? Mas será que essas coisas são folclore, né? Volta a câmera para a gente aqui. E aí eu tenho que já entrar dizendo o seguinte: o folclore, ele assumiu uma coisa preconceituosa, né? Quando a gente fala em folclore, pensa logo em uma coisa mítica, mentira. Tá, não. Isso aí é folclore, né? É mentira, né? Então, assumiu essa característica preconceituosa. Então, muitas vezes, a gente até tem medo de relacionar determinadas manifestações culturais ao folclore, porque o folclore assumiu essa denominação preconceituosa. A gente acha que folclore está longe. Deixa eu ver lá, que já tem gente participando. O pessoal de Cícero Caxias diz, pois relata a cultura de um povo, né? Temos cultura de várias maneiras. O pessoal de Sussuarana tem suas certas diferenças. O pessoal de Conde, o pessoal de Missão diz, não é folclore, é uma cultura própria, e cultura popular é a cultura própria de cada lugar. O pessoal de Missão, né? O pessoal de Suzinho entra aí com a definição que a gente vai colocar daqui a pouco. A cultura de um povo. Folclore será mito? O pessoal de Sussuarana pergunta, né? Cultura é o jeito de ser de um povo. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que os meninos estão acertando aí? Eles estão, assim, bem espertos, né? Porque, assim, já ali uma pergunta bem interessante. Folclore será mito? E é interessante a gente pensar por que está no nosso imaginário o folclore como mito. Está no nosso imaginário o folclore como mito porque há uma consciência de que há verdades, né? Há uma verdade absoluta, e que aquilo que não passa pelo saber culto, pelo saber erudito, é mentira, é fantasioso. Então, essa divisão que se fez entre aquilo que é do povo e aquilo que é o saber das academias, da escola, da ciência, da filosofia, descaracteriza esse saber que nasce com o povo, né? Que nasce realmente do saber que é constituído com as experiências vividas. E que, na verdade, esse é que é o verdadeiro saber. Por quê? Porque esse saber que nasce com o povo, que é o sentido da palavra folclore, né? Que vai ser apresentado daqui a pouco, justamente esse saber que nasce com o povo é que vai constituir o verdadeiro saber. Por que o verdadeiro saber? Porque ele nasce com a necessidade, com o sentimento e com a tentativa de resolver os problemas da vida. Então, a palavra folclore, ela traz essa ideia de que é mito, de que é mentira, de que é fantasia, e que a gente precisa aqui hoje, nessa aula, desconstruir. Beleza. Antes de Patrícia falar, deixa eu ler aqui as contribuições. Gentil Pituba está dizendo, creio que folclore é cultura popular, mas nem sempre o que é cultura é folclore.
Ah, olha aí. O pessoal de São José diz, professor, só falamos em folclore em agosto. Isso é ruim, pois a cultura é muito rica. É a aluna Joeslica, da Vila São José. E o pessoal de Piauí fala folclore é cultura, mas também envolve o mito. E aí, Patrícia não quer falar agora? Tudo bem. Então vamos perceber o seguinte, realmente folclore é cultura popular, mas nem tudo que é cultura popular é folclore. Isso é explícito para a gente, né? Por quê? Porque eu posso ter um pagode, agora, por exemplo, é uma cultura popular, mas não é folclore. Por que não é? A gente vai ver daqui a pouco, né? Eu não vou antecipar a aula, não. E aquela questão do mito, né? Aí o mito a gente já até comentou aqui. Folclore são figuras criadas pelo homem que deu certo, cultura bastante conhecida em todo o Brasil. Nesse caso aí, Vila Brasil, você está se referindo a aquelas figuras do folclore, o Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça. E, na verdade, o folclore é muito mais abrangente do que isso. Folclore é essa cultura popular, como a gente vai botar aqui no slide logo. Bota aqui, diretor, o conceito de folclore. Folclore vem do folk, povo, lore, saber, né, que são saberes tradicionais de um povo. E aqui eu já dou a dica, na verdade, do que é o folclore. Quando eu coloquei aqui em vermelho os tradicionais, é isso que torna, na verdade, a cultura popular em folclore. Acertou a comunidade que disse que todo folclore é cultura popular, mas nem toda a cultura popular é folclore, exatamente porque nem toda cultura popular ela é tradicional, né? E tradicional aqui não significa a repetição, mas sim o significado para um povo, tá certo? Então, saberes tradicionais de um povo, né? Isso é o que é o folclore. Aí deixa eu ver mais aqui a participação de Araci Beira. Folclore e cultura têm as mesmas crenças, né? Deixa eu ver mais. E as escolas têm um pouco de culpa nesta não valorização do que é popular ou do que vem do povo. Vila São José, a aluna Valdirene. O folclore traz parte da cultura popular. Diga aí, Patrícia. Volta a câmera pra gente. Eu gostei aqui, algo que eu já tinha até mencionado e que é interessante quando a comunidade de Carinhanha diz da questão das escolas. E exatamente, eu acho que no processo do processo de ensino-aprendizagem exatamente dessas crianças, é aí que tem que ser inserido com muito cuidado essa questão. Porque, se voltarmos à questão hoje, o que se presencia é a intolerância religiosa, o não respeito à questão das diferenças. Mas se for trabalhado com muito cuidado nessas crianças, tanto das comunidades tradicionais em relação das crianças que vivem na área urbana, então, desde já ser inserido com muito cuidado a questão tanto relacionado à questão do ecossistema, a questão sustentável, mantendo essas tradições de forma bastante cuidadosa, tenho certeza que essas crianças que vêm aí, essa nova geração, vai ter sim, esse respeito na questão da intolerância religiosa, nas discussões das diferenças, e aí valoriza muito mais essa vivência, porque vamos comparar uma criança daqui das comunidades tradicionais e da área urbana. O que a área urbana está vivenciando? A questão do consumo, do capitalismo, da tecnologia, ela não tem essa representatividade. E aí é que a gente se depara com discussões de tanto preconceito. Então, é esse cuidado, esse novo olhar que eu gostei aqui de que a Ariane falou, das escolas tem que ter um pouco, né, de culpa de não essa valorização. Então, tem que repensar o currículo escolar, principalmente voltado para as crianças. E aí, a gente estava falando exatamente dessa questão das escolas, né? E aí, de fato, o pessoal de São José tem toda a razão quando traz a escola como a responsabilidade da escola. Eu não vou colocar a culpa, mas vou colocar a responsabilidade em parte na escola, porque a escola reproduz um modelo também de folclore só nas lendas, no mítico, né? E não traz para perto o que é o folclore também, que é a cultura popular, a capoeira, o samba de roda, né? Tudo isso é folclore, né?
porque são aspectos tradicionais da cultura popular, né? E tem um outro ponto, e o fato de que a gente sabe que as escolas ainda, que a educação aqui no Brasil, ela é europocêntrica, né? Então ela traz sempre uma valorização de lá, do que vem da Europa, e não do que está aqui, né? Diga, professora Margarete, está aqui já eu concordo com ansiosa. vocês. Eu concordo com vocês, mas eu acho que as escolas hoje elas estão também sofrendo sobrecarga, uma dificuldade de repassar essas tradições, de questionar, de valorizar, porque como o espaço midiático, o espaço da cultura de massa está tão forte, a escola se tornou muitas vezes um espaço que encontra dificuldade de falar determinadas coisas. Isso. Porque o estudante, como ele não vive na sua comunidade mais determinados valores, na família, quando ele chega na escola, que a escola vai falar disso assim, mas para que isso mesmo? E aí a escola acaba tendo certas dificuldades, por exemplo, de resgatar, de vivenciar, de discutir certos temas, porque passa pelos desinteresses dos alunos. Joia. Né? Então, nós temos aqui 2 pontos. A escola tem um papel fundamental, mas a família também tem esse papel importante de falar de suas tradições, de valorizar as pessoas mais velhas da sua família, de valorizar o patrimônio histórico-cultural daquela família, de resgatar os valores de família. Então, assim, isso é algo que precisa, eu acho, ter assim, um papel social de todas as outras instituições. O pessoal aí já está antecipando, na verdade, porque eu botei o slide, o que é tradição, e aí eles já, como excelentes alunos que são, eles já estão ali participando, né? Então, tradição é tudo que é passado de gerações a gerações. O pessoal de Suzinho colocou. O pessoal de Vila Brasil colocou o seguinte: a tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Olha aí que beleza, né? Nossos alunos, mais contribuição aqui. Infelizmente, muito da nossa cultura se perdeu no tempo, devido ao avanço tecnológico. Então, por que o Enem não coloca questões de folclore na prova? Vamos perguntar para o Ministério da Cultura. É o costume de uma localidade na qual envolve comunidade toda, danças, brincadeiras, etc. César, eu queria fazer um comentário ali, o pessoal de Carinhanha, né? Fica à vontade. Assim, o folclore, assim, o conceito, não, mas, por exemplo, a gente tem questões sobre patrimônio, a gente tem questões sobre identidade, né, sobre o conceito de diferença, justamente. Então, é isso que a gente precisa perceber, assim, folclore propriamente dito, não, mas a gente tem vários conceitos que o conceito de cultura popular, cultura erudita, cultura de massa. Todos esses conceitos estão envolvidos aí no conceito de folclore, tá certo? Sobe o chat um pouquinho aí só, porque perdi ali uma contribuição. Tá bom, deixa eu ver. Retratando-se, Parateca, né? Retratando-se do ambiente escolar, por exemplo, o hino nacional geralmente só é trabalhado no mês de setembro. Sim, ok. Cícero Caxias fala: a tradição revela um conjunto de costumes, doutrinas, leis que são transmitidos de geração em geração e que permite a continuidade de uma cultura ou de um sistema social. Aluna Tailine. Pronto, vai passando aí, tem mais? Bom, beleza, gente. Então vamos lá, vamos ver então esse conceito de tradição que eu coloquei aqui no slide para a gente continuar essa discussão que está bem gostosa. Tradição, palavra com a origem do termo em latim traditio, que significa entregar ou passar adiante, transmissão de costumes, comportamentos, memórias, crenças e lendas. Olha que beleza. Eu adorei, porque assim, a gente sempre ouviu falar em tradição, mas eu adorei, na verdade, quando fez essa tradução do latim, que é o passar adiante, né? Entregar. Eu acho muito bacana, acho generoso essa coisa de entregar, né? Eu acho interessante a palavra entregar, porque assim,
Quando ele diz entregar, significa eu vou passar. Mas eu pego essa palavra no sentido do pertencimento, né? Assim, a entrega, ao vivenciar. Você não passa adiante aquilo que você não vivencia. Margarete, Não é? deixa eu complementar aqui essa ideia. Na verdade, quando você passa adiante, eu posso passar adiante para me livrar. E quando eu entrego com cuidado, com zelo, Também, né? perfeito. Então, entregar, eu gostei dessa expressão Também. exatamente por isso. Adorei. Né? Porque eu passar adiante, não deixar morrer, eu não deixo morrer a planta que tem lá, né? Mas entregar é uma ação onde você vai lá e eu vou entregar a aula para você, eu vou lá pessoalmente, entrego lá, olha aqui a aula, olha aqui a prova, olha aqui a flor, olha aqui a planta, né? Entrego em suas mãos. Mas Né? eu posso entregar também, tome. Entendeu? Aí você passou adiante. E o que eu acho Margarete, interessante... Margarete é de filosofia. Filosofia tem essa função de porque provocar. Hoje a gente está assim no mundo. Tome aqui, ó, pronto, e sai. Aí você vira as passou adiante, costas, Margarete. Vira as costas, né? A entrega não, gente. A entrega é vivência, a entrega é cuidado, é sentimento. Primeiro eu me como é que diz? Aí, ó, eu me entrego àquela vivência, aí eu percebo o sentido dela, eu vivencio, eu sei o significado, a representação, e aí sim, eu sinto a necessidade de passar adiante. Isso. Viu a diferença? Orlando brincou hoje de tarde, na aula de tarde eu estava como um dos convidados, era o professor Orlando de História, ele aí brincou exatamente com isso. Integro, no sentido de integrar, e depois entrego, né? Então eu achei também bem bacana, né, Patrícia? E com cuidado, né? Interessante, principalmente na questão das comidas, vamos dizer, a receita da vovó. Então, é uma tradição. Vamos fazer um passeio pelo Brasil, na sua diversidade, nas suas características. Estávamos até comentando da questão do acarajé. Quando se alteram os ingredientes, não é a mesma coisa, né? Então, a tradição, como deve ser feita com muito cuidado. Mas eu estou dando só um exemplo. Claro que a gente tem que ampliar um pouco essa discussão, mas é só uma questão mesmo do respeito, de transmitir tudo isso com muito amor e se reconhecer. E isso é uma grande responsabilidade para essas novas gerações manter realmente tudo isso aí, respeitando toda a vivência histórica. O pessoal de Formosa está dizendo que preservar a cultura é dar continuidade, né? E o pessoal de Araci está dizendo que com os avanços, está perguntando, na verdade, se com os avanços da tecnologia afeta as tradições culturais, né? Olha aí, que bacana essa pergunta, provocativa também. Acho que é um possível filósofo, viu, Margarete? Gosta de provocar também. E aí, cabe a gente aqui discutir isso agora, né? O papel da questão da tecnologia hoje, os avanços, diante da modernidade, mundo globalizado, ela tem um papel fundamental na questão de propagar. Claro que tem uns efeitos negativos, de certa forma, mas hoje, através das mídias, quanto a facilidade de transmitir tudo isso, essas vivências, essa aula aqui hoje, né, de grande importância. Mas é só ter o cuidado. É difícil, é bastante complexo, mas existe sim suas interferências negativas. Agora vamos retratar, vamos elencar qual seria, eu, Jota, provoco, vamos elencar que questões negativas a tecnologia. Eu fico pensando aqui, já estava aqui pensando, eu me lembro muito do interior lá da roça, que a gente ia lá para perto de Cruz das Almas, um lugar chamado Caminhoá, não sei se vocês já ouviram falar, e a gente tinha um tio lá que tinha um sítio ali e não tinha luz elétrica lá ainda, e lá à noite, quando anoitecia, tal, acendia os candeeiros, tal, e a gente ficava na varanda ouvindo os causos de meu tio, né? Então, ouvindo os causos, aí quando meu tio não contava esses causos, aí minha tia vinha com as brincadeiras tradicionais, né? Então, eu lembro disso, né? Os mesmos causos. Os mesmos causos. Então, tinha isso. Com as tecnologias, eu imagino que esse tipo de contato, ele desaparece, você insere ali a novela, insere Big Brother, insere outras coisas.
Isso para a gente ver as partes negativas. Não, a tecnologia, ela promoveu um processo de modificação das tradições nas pequenas comunidades imensa, né? Então, assim, eu me lembro também da cidade onde eu nasci, que o que era a cidade, a vivência das crianças, dos jovens, das pessoas conversando nas portas até a hora de dormir, as brincadeiras de roda, toda aquela tradição sendo naturalmente vivenciada e passada adiante, né? Mas a televisão, quando ela chegou, ela promoveu um processo assim de ruptura. É como se fosse algo que mudasse do dia para a noite. Quer dizer, já havia nas pessoas, no inconsciente coletivo, a necessidade, a vontade de assistir a novela, de repente chegou na minha cidade, e aí cada um com sua televisão na casa, e tudo foi se acabando, né? Então é muito difícil essa preservação. Hoje eu penso que a gente muitas comunidades já está fazendo bom uso da tecnologia para registrar essas atividades, divulgar, né, o que está se fazendo lá. Então, a gente hoje, por exemplo, mora aqui em Salvador, mas na minha cidade, por exemplo, tem a Trezena de Santo Antônio. Todo mundo posta lá, cada noite, cada alvorada, posta uma coisa, e eu tenho o prazer de ver sem estar lá, né? Então, isso também hoje tem essa possibilidade. Exatamente, Margarete. E aí é que a gente percebe o seguinte, quando vem aquele impacto, na verdade a novidade vai atrair, mas agora é a hora da gente utilizar essa tecnologia a favor, né? Então, a gente entende que você tem essas tecnologias de comunicação digital, elas têm uma coisa muito positiva, que é o poder de propagar uma informação que antes ficaria somente restrita a um local, né? Então, a possibilidade de que vocês organizem, por exemplo, um blog, aí, uma página do Facebook, um canal no YouTube, e postem cotidianamente as coisas que acontecem aí na sua comunidade, isso pode gerar um impacto muito grande, positivamente para a sua comunidade e para as tradições que estão aí. O pessoal de Gentil-Pituba está ali lembrando dos causos de assombração. Esses eu ouvi muito. O MTEC é um exemplo positivo da tecnologia ao nosso favor, e isso, claro. E é bacana porque, por exemplo, hoje nós fizemos essas aulas interdisciplinares o dia inteiro, e o dia inteiro eu tomei contato com coisas que eu nunca ouvi na vida, né? Então, um monte de atividade, um monte de tradição que eu nunca nem sonhava. E olha que eu sou entusiasta disso, eu gosto de estudar, gosto de ouvir isso. E tomei contato com um monte de atividade que eu nem sabia que existia. Então perceba como isso pode, de fato, ser um instrumento favorável à divulgação dessas tradições. Quais são as principais tradições populares na Bahia? Me conte aí, eu vou passar essa bola para vocês. É vocês quem vão me dizer quais são as principais tradições populares na Bahia. Enquanto isso, eu já vou botar o próximo slide aqui para a gente já ir percebendo. E eu quero saber mais também aqui, a gente já vai começar a conversar, como podemos perceber os saberes tradicionais se desenvolver e influenciar o espaço histórico-geográfico, né? Então, a gente vai pensar nisso aí agora. De que forma que esses saberes tradicionais, eles podem ajudar a desenvolver e influenciar o espaço histórico-geográfico, né? Vamos pensar nisso aqui. Vamos passar aqui para a gente. Na verdade, os saberes tradicionais, eles têm uma influência em todos os aspectos da vida humana, né? No político, né? No econômico, na cultura, na linguagem, né? Na linguagem e, sobretudo, na historicidade daquele povo, né? Então, por exemplo, como é que eu posso saber
que o meu avô, como ele fazia, como ele plantava, por exemplo, né? Como é que ele plantava o arroz. Então, ali, se determinado tempo plantava de uma forma e hoje se planta de outro, ali há uma temporalidade em que você vai dizer, ali é uma história. Então, em tal período, aqui, tal saber, tal cultura, tal valor era constituído de tal forma e hoje é de outro. Então, isso a gente percebe como esse processo histórico ele vai se delimitando a partir dessa percepção desses saberes, né? E que nem sempre permanece. O processo de mudança também ele é natural, novas ideias, novos valores, e é isso que gera o conflito. Como preservar, né? Como absorver o novo e preservar aquilo que é tradicional. Então, isso é o grande desafio de toda cultura em todo o mundo. Eu estava lendo uma reportagem, eu vou antecipar aqui, viu, Patrícia? Eu estava lendo uma reportagem falando que no mundo existem aproximadamente 40 espécies de batatas, né? No entanto, aqui no Brasil, a gente conhece somente dois tipos. A batata, três tipos, vamos lá. A batata doce, a batata do reino e a baroa, né? A baroa entra na configuração dos pratos gourmets e tal, né? E lá na América Central existem comunidades tradicionais que preservam esses outros tipos de batatas, né? É interessante isso porque quando a gente fala em cultura, a gente pensa logo nessas manifestações culturais, né? De festas e tal, e a gente não pensa nisso. Hoje de manhã a professora estava colocando que ela visitou uma comunidade quilombola que... Você foi também, Margarete? Então você pode falar que preservava... Posso sim. Gente, realmente nós voltamos da comunidade Lagoa do Zeca, Canarana, né? Fomos até Irecê, depois fomos até essa comunidade e foi assim muito contagiante. Porque às vezes quando a gente fala em cultura popular, a gente imagina realmente só a festa, a dança, o rezado, mas não. A gente visitou uma comunidade onde eles preservam justamente a semente. Então a gente viu, por exemplo, e esse saber está sendo preservado pela via das pessoas mais velhas. Por quê? Porque elas dominam a técnica de escolher o melhor grão, né? De escolher a melhor semente de feijão, a melhor base, como separar aquilo ali, a técnica de guardar. E ali vai se preservando não, a identidade de um povo, mas, sobretudo, a questão ecológica. O que a gente viu ontem lá, que tinha, por exemplo, um senhor, o presidente da associação, que ele descobriu a importância de preservar a semente quando ele recebeu uma semente do governo para plantar de milho, que ele plantou. Ele colheu na primeira safra, guardou a semente. Na outra safra, ele achava que poderia replantar. Ele foi, plantou, mas ele não obteve a produção de milho, né? Então, observe. Aí ele percebeu que ele precisava voltar para as pessoas mais velhas da comunidade e valorizar essa tradição. Né, e, ao mesmo tempo, preservar as espécies. Mas, então, aí se preserva um saber popular, se preserva as espécies, né? As espécies, e se mantém ali uma unidade política do povo. Então, o que a gente viu lá foi isso, essa mistura entre o político, o associativismo e, sobretudo, a memória. Isso tem tudo a ver com o nosso próximo slide. Perfeitamente. Né? E aí, vamos botar aqui Só queria acrescentar na sua fala que é interessante, percebam vocês, que a visão de natureza dessas comunidades tradicionais é totalmente diferente. É tanto que muitas atividades, tanto como se reforçou na questão da agricultura, na questão de momento certo de se plantar, respeitando a questão das fases das luas, os pescadores, o agricultor, tudo isso é realmente de forma mais sensível. Eles analisam de forma mais sensível, é um outro olhar. Então, todas as atividades é baseado exatamente nesse processo da natureza. Então, é muito interessante, já percebemos isso, né?
os pescadores ainda tradicionais que respeitam essa questão, os agricultores, a questão de São José, né, que vai chover na época de São José, então isso tudo é interessante, a visão deles é totalmente diferente, muito bom. Eu quero que, volta aqui para o slide, eu quero que vocês percebam, na verdade, que assim, esses saberes tradicionais, que a gente fica achando que é a festa, que é a cultura, que é a preservação da comemoração, do folclore, etc e tal, e não tem uma relação, a gente sempre imagina que isso não tem uma relação com a questão política, com a questão econômica e etc e tal, e de fato a gente montou esse esqueminha aqui para que vocês entendam que esses saberes tradicionais que gera uma identidade, ele tem muito a ver com a questão das denúncias sociais. Por exemplo, o Nego Fugido, ali em Santa Amaro, ele denunciava a própria escravidão, né? Então era um movimento que denunciava a escravidão. Muitos movimentos desse, o próprio Bumba Meu Boi, ele denunciava a opressão que os vaqueiros sofriam dos donos da fazenda. A questão da crítica política, ela aparece em muitos lugares, da crítica social, porque quando eles transformam uma dança europeia numa quadrilha, eles dizem, olha, nós também podemos, né? E aí vem a questão das sementes, a questão da preservação, que faz um combate direto a essa questão da globalização, dos transgênicos, porque essas batatas que a gente come hoje são batatas transgênicas. Quando você fala que a pessoa recebe uma semente, planta uma vez e depois não consegue mais, é porque essa semente já foi modificada geneticamente para que você tenha sempre que comprar a semente na mão dos poucos produtores, né? Então, quando você consegue preservar uma semente que está limpa, que não é transgênera, né? Você, na verdade, você afronta o capitalismo, a globalização, né? E a valorização hoje da questão, visando a questão do bem-estar, da saúde, percebam vocês que as feiras orgânicas hoje são totalmente caras nas cidades. Ao contrário do interior, na roça, que é tudo fresquinho, vamos nas feiras dos interiores, o preço é muito mais acessível. Mas chegando aqui na cidade, por essa questão de não ter exatamente essa vivência, as feiras orgânicas, nos mercados, percebam a diferença, os preços são elevadíssimos, né? As feiras orgânicas, se realmente é natural, é que eis a questão, né, Margot? Eu fiz uma pergunta lá, eu estava entrevistando lá o presidente da associação, eu fiz a seguinte pergunta: como é que era os mais jovens, né? Se os mais jovens envolviam naquele processo? Ele disse, eles só estamos com dificuldade. Uma das dificuldades que a gente está tendo é justamente essa. Os mais jovens não querem, eles separam esse processo, é como se não quisesse, tem essa dificuldade. Eles estão lá, talvez, quando tiverem mais idade, pode ser que aproxime. Aí eu fiz a seguinte pergunta também: e a escola? Como é que a escola a gente estava próximo à escola, né? A igreja, sim, a escolinha, né? Os bairros comunitários, nas comunidades são assim. E a escola, ela envolve nesse processo, esse trabalho político, econômico e cultural de vocês, assim, não, já tentou fazer um trabalho com a gente, mas não se aproxima muito, não. Aí a gente percebe que realmente essa escola, a tendência dessa comunidade vai ser algumas coisas se perder, porque a partir do momento que uma comunidade em que a associação está de frente para a escola e que a escola não se comunica com a associação, com um trabalho riquíssimo desse, significa que vai haver uma dificuldade dessa comunidade manter esse valor. Quando esse tipo de valorização, na verdade, garantiria o futuro daqueles jovens naquele espaço. Perfeitamente. Né? Então a gente percebe, por exemplo, se você mantém uma tradição cultural forte naquele espaço, hoje você tem uma coisa que chama turismo, né, que equivale a 10% da economia do mundo. Né? Não é pouco dinheiro, não é pouca coisa. O turismo hoje, eu estou falando do mundo porque, em termos proporcionais, 10%
é muita coisa, mas tem lugares que o turismo chega a ser 30%, 40%. Né? E aí você tem um município que é pobre, mas que tem uma rica tradição cultural. Se você consegue levar essa tradição cultural para que outras pessoas conheçam essa tradição, você vai atrair um turismo para essa região. E isso aí vai gerar hotéis, vai gerar restaurantes, vai gerar a venda de souvenirs e tudo mais, né, Margareth? Agora, eu achei interessante também que, enquanto a gente estava visitando essas comunidades, a escola estava lá se organizando para a festa de São João à noite. E aí eu vi lá também algo tradicional. Aquela fogueira bem antiga aqui nessa região aqui não tem, em que eles pegam uma árvore, colocam lá as frutas, e estavam todos os jovens envolvidos lá, dançando a quadrilha, ensaiando, organizando a escola para a festa, e vi lá uma fogueira sendo construída por jovens da escola também, nos moldes tradicionais. Então eu pude perceber também que, de certa forma, a escola também estava lá preservando o seu modo São João, né? É que o que não é tradicional também dá menos trabalho, né? O tradicional, ele dá trabalho. Dá trabalho de pesquisa. Eu fui no Santo Antônio ontem e, assim, a coisa mais linda, porque a dona da festa, ela teve o trabalho de pesquisar algumas tradições antigas que estão sendo perdidas. Então, além de toda a reza e tal, tinha um bolo com a imagem de Santo Antônio e umas fitas caindo assim. Nessas fitas prendia-se um recado, né? E aí, em um dado momento, você ia lá e tirava um recado da fita, uma brincadeira. E aí dizia assim: Santo Antônio está dizendo que você vai ter mais 2 filhos. Santo Antônio disse que você é linda. Santo Antônio, aí eu tirei, olha o que eu tirei. Santo Antônio disse que é para você sair do vício do Facebook. Então, coisas desse tipo bacana, assim, que animam as pessoas e que remetem as pessoas a refletirem, um momento de brincadeira. Facebook, viu? Eu sou viciado mesmo. Não posso mentir. Bom, então é isso. Então, tem esse resgate, ele precisa, na verdade, que você vá lá e pesquise, que você converse com os mais velhos, né? E que tente resgatar isso, porque isso, na verdade, ele pode ser a redenção, o que vai fazer a diferença para o futuro da sua localidade, do seu município, né? Então, esse ponto é um ponto fundamental para a gente, né? Hoje, inclusive, a gente, apesar de todo o avanço tecnológico, de todo o aparato que tem, a gente vive um momento onde o retrô, onde o vintage, né, o vintage, na verdade, está voltando, né? E as pessoas consomem esses produtos. Eu vi uma geladeirinha toda daquelas antigas, custava uma fortuna, né? Então, muita gente paga por esse retrô, paga por esse antigo, né? Professor, quando o capitalismo se apodera desse conhecimento e não dá nenhum retorno social para a comunidade? Exatamente. O capitalismo, ele faz isso. A ideia do capitalismo, a gente já viu aqui, que é, na verdade, a geração de lucro, a geração de ganho para um grupo específico. Eu posso falar um né? exemplo que eu vi lá ontem na comunidade? Tinha uma senhora que ela falou justamente sobre isso. O desafio era pegar, ela trabalha com a polpa do umbu, né? Que é um elemento assim, um fruto bem tradicional da caatinga e que ali tem valor de lucro. Então, o que é que eles estão fazendo? Grupo de mulheres, a gente viu nessa mesma comunidade, um grupo de mulheres trabalhando com o beneficiamento da fruta, para que os atravessadores não venham. Então, ali há uma geração de renda. Ela estava lá com um freezer enorme com polpas, né, que foi retirada ali, faz o geladinho, né? A gente chupou o geladinho delicioso ali, com o geladinho a preço também barato e ao mesmo tempo ali preservando. E ela disse o seguinte: qual foi na entrevista? Ela disse assim: você dá lucro? Ela disse: o lucro não é nem tanto, mas a gente percebeu com beneficiamento, a gente percebeu que a gente precisa preservar o umbu
e a terra é plantar. Isso. Né? Então, olha a importância de um trabalho como esse, que ao mesmo tempo gera renda, acaba fazendo o processo de intervenção nesse processo do capitalismo, né? Faz uma intervenção nesse processo desse apoderamento do capitalismo a partir do momento que há organização da comunidade para que tenha atividades, que essas atividades sejam paralelas, né? Então, é preciso consciência política, dessa consciência de cultura, de valor, de tradição, de pertencimento e de identidade. Fala, Patrícia. E essa questão também é interessante, falando do umbu, que tem a umbuzada também, tem as geleias. Quando se trata na questão do capitalismo, aí eu digo para vocês, queridos alunos, façam uma releitura das suas comunidades, da sua cidade, o que ela tem de valor. Você vê a grandiosidade que o acarajé hoje internacionalizou. Por quê? Porque houve uma valorização dessa região. Então, você, na sua comunidade, o que destaca na sua região? É o umbu? É a rapadura? É a palma? Eu já comi cortadinho de palma, é muito gostoso. Então, assim, cada região tem o pessoal da área litorânea, é o siri. Então, cada um está buscando. Então, você tem que redescobrir isso. Então, a nossa aula, o foco é esse. Você valorizar, redescobrir tudo isso e fazer bons trabalhos reavivando a sua cidade. Bom? Patrícia, eu peguei, inclusive, uma vez eu estava no interior, não me lembro exatamente aonde, e aí peguei um umbu e fazendo lama no chão. Né? E eu disse, gente, adoro umbu, por que está fazendo lama? Ah, não, ninguém aqui liga para isso. Né? E aí a gente sabe que o umbuzeiro, ele é uma planta altamente resistente às condições de seca, né? E, no entanto, muitas vezes não é aproveitado ali, mas pode ser aproveitado em outro canto. E o pior é que, assim, o umbuzeiro está desaparecendo, a mangabeira está desaparecendo. Hoje você achar uma mangaba é uma coisa rara, é quase rara. E, assim, exatamente está desaparecendo porque nesse lugar que era para ser ocupado pelo umbu, pela mangaba e outras frutas aqui do sertão, a gente vê maçã, a gente vê pera, a gente vê ameixa, que são produzidos de forma com muito agrotóxico, com muito uva sem semente. Imagine fruta sem semente, não existe. Pois é, né? Ô César, a gente tem ali interessante, né? O pessoal de Cocal, aí, que é uma comunidade bem antiga aqui no MTEC, dizendo que eles terão lá a fogueira do MTEC pela primeira vez, fazendo história. Tire foto, bota no Facebook, mande pra gente, viu? Isso é histórico. Deixa eu botar aqui mais um slide pra gente ir finalizando a aula, que é a questão do território e identidade. Né? O governo do estado da Bahia, em alguns anos, ele dividiu o território da Bahia em territórios de identidade. Né? Em territórios de identidade. E o que são esses territórios de identidade? Esses territórios de identidade são áreas, né, que têm ali um sentimento de pertencimento, de comunidade, de divisão de comum, né, na cultura. E é muito bacana essa história do território de identidade, porque a partir dessa identificação eles passam a poder reivindicar conjuntamente, eles passam a poder trazer recursos, né, chamar a gente. Volta aqui para a câmera, para a Patrícia. Eu estou aqui lembrando aqui a minha cidade de Boquira, a comunidade de Vaca Morta. Estarei sim presente lá na minha terra, que eu amo desde já. E falando da cidade de Boquira, eu tive o prazer de participar, falando desse território de identidade, na questão aí das bacias do Parnamirim, nas reivindicações, que é um projeto mesmo do governo, no caso, para essas comunidades reivindicar, fazer projetos. Então eu tive o prazer de participar. Claro que tem suas resistências, muitos não se identificam nesses territórios, mas foi uma forma de unir em prol de projetos para beneficiar cada território, né? Isso. Beijo aí carinhoso à turma de Boquira. Beleza. Bom, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Eu vou pedir às minhas queridas convidadas, né, que deem aí a sua contribuição final, a sua palavra final
podem falar alguma coisa sobre o tema e depois se despedir. E para fechar esse nosso recado, que agora, depois dessa aula, tente rever tudo isso que foi discutido, pesquisem e redistribuam também essas falas, né? E também, no caso, propagar isso de forma positiva e fazer um novo estudo da sua cidade, valorizando tudo isso que foi dito aqui, né? Então, beijo no coração de vocês, obrigada pela participação, queridos colegas, amigos também. Obrigado a você, Patrícia. O recado que eu deixaria é o seguinte, né, gente? Sente, converse, dialogue, escute as pessoas mais velhas da sua comunidade. Elas guardam uma riqueza na sua memória através dos seus dias de vida. Registre, não é? Grave, vocês têm aí celular na mão, registre essas falas, peça autorização para que um dia possa ser que essas pessoas vão morrer e vocês podem reproduzir isso e se informar, porque a gente tem hoje usar a tecnologia para a gente preservar a tradição, tá bom? Um grande abraço para vocês e o meu muito obrigado aqui ao professor César, a professora Miriam, que fez essa aula, e a vocês que participaram muito, tá bom? Um bom São João para vocês e faça valer aí o São João tradicional. Queridas, queria agradecer vocês, a participação de vocês. Aprendi muito aqui ouvindo vocês, né? Curti bastante essa aula, curti bastante a participação também dos nossos alunos. Eu vou colocar aqui as nossas referências. Essas referências elas estarão lá no AVA, onde vocês poderão consultar. Temos aqui algumas referências de vídeos, alguns a gente nem deu tempo de passar, mas também vocês podem ir lá depois e passar e ver tudo no YouTube, fácil de pegar. E aí a gente já vai direto para o nosso momento de interação. Pronto, queridos, a nossa aula chegando ao fim, vamos lá para o nosso momento de interação, aqui encontrando a professora Miriam. Tô aqui esperando para essa síntese. A aula de hoje muito bacana, a gente fala de cultura, de tradição, e fala de tradição popular, fala de cultura popular, fala de folclore, e aí a gente não pode deixar de falar a essa altura desse campeonato das festas juninas, né? As festas juninas que são, na verdade, para São Pedro, para Santo Antônio e para São João, uma tradição cultural no Nordeste brasileiro e que se constitui enquanto patrimônio material e patrimônio imaterial cultural nordestino. E a discussão de hoje leva-nos, e quando nós pensamos também no São João, nos festejos juninos, enquanto uma festa tradicional, merece a nossa atenção as questões que vocês colocaram durante a nossa aula, não é? No que diz respeito à questão do capitalismo inserido, né, nesses festejos, das mudanças que vêm sido também inseridas, principalmente no que diz respeito às questões musicais, não é? Mas a professora Margarete fez um apelo aqui no final da nossa aula e é o mesmo, já que nós vamos tratar desse conteúdo na próxima semana, ainda na nossa atividade dirigida, que vocês não deixem essas tradições se perderem, não é? Principalmente para aquelas localidades, para aquelas comunidades que ainda sobrevivem, tiram dessas tradições ou dessa tradição também a sua sobrevivência. Gente, no mais, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo no coração de vocês. Bom São João para vocês. Até a próxima aula. Tchau, César. Obrigada. Obrigado você, Miriam. Prazer receber você aqui sempre. Volte sempre, a casa é sua. Gente, então só me resta despedir, agradecendo vocês o carinho, as colaborações, a contribuição e espero vocês na próxima aula. Até breve.